ou tamponado. Somente quando a mente ela sofre algum tipo de alteração vibratória decorrente da presença de espíritos mais equilibrados, é que essas memórias, esses registros surgem com mais nitidez. E quem faz ela surgir com nitidez é o estado vibratório de um espírito superior, ou um espírito de uma condição melhor que a nossa, o que faz com que a gente entenda como que nos livros do André Luiz os espíritos são capazes de potencializar o nível visual, por exemplo, do André Luiz, onde o André Luiz passa a ver coisas que no estado comum ele não via. É a complexidade dos estados reflexos da memória. Então, quando o espírito, provavelmente, quando ele está falando da sintonia, ele está falando da ação que ocorre nos estados da mente de memória, porque ele cria sintonia imediata, baseados na experiência que eu tenho. Alguma dúvida, gente? Ou podemos prosseguir? Ô, Ismael, só uma dúvida rápida aqui, é uma É, curiosidade aqui. O nosso espírito encarnado, ele tem a limitação dos órgãos, né? isso. De, de- é, Um sensitivos. tamponamento. Isso, tem um É, tamponamento. no espírito desencarnado assim, de médio para baixo, assim, inferior, Certo, certo. ele contamina o que ele vê, porque eu já vi vários relatos desses livros aí, inclusive do André Luiz, que é como se o psiquismo do espírito criasse uma bolha que ele fica vivendo dentro dela. É como se ele criasse um cinema 360 graus. Aham. E na verdade tem uma outra realidade fora disso, que está todo mundo vendo, que ele não está vendo. A minha pergunta é o seguinte: os nossos olhos espirituais não são iguais aos nossos olhos físicos, né? Não. Então, quando o espírito vê alguma coisa, ele não polui aquela coisa com o próprio pensamento Sim, dele, com a sim, mente dele. Então, sim. a gente não faz isso porque existe a matéria, né? E existe o olho, né? Físico, né? E caso A gente, contrário, a fa gente faria isso também. a gente faz isso por causa dos estados vibratórios. Por exemplo, o espírito mediano, ou mediano não, mas o espírito numa condição abaixo do mediano, ele está no estado mental em que ele enxerga as linhas que o sustentam em campos de prazeres, porque ele não sintoniza com lugares que ele não se sinta bem. Vê se dá para entender isso. Entendi. Né? Se ele lá no passado entrava dentro de uma taberna, por exemplo, para beber com os amigos, quando ele entra nesses bares atuais, ele não está vendo o bar, ele está vendo a taberna. Ele está vendo Sei. aquilo que é da época dele. Ele pode ver as pessoas vestidas de maneira diferente, mas isso não é o que chama a atenção dele. O que chama a atenção dele, isso nem tem importância. Ele deve achar aquilo estranho, esquisito, a maneira como as pessoas se vestem, mas ele isso não o afeta. Assim como não nos afeta quando você vai andar na rua, ver um morador de rua que está todo sujo, com a roupa toda rasgada, que é moda na atualidade, né, dos jovens. A gente não estranha isso. Você tem um estranhamento, mas você adapta a ele. Os espíritos se adaptam a isso. Então ele mantém o estado vibratório que ele carrega. Mas ele tem sintonia com o meu estado, tem sintonia com o estado que permite a vinculação entre ele e eu. Não deixa de ser uma realidade. Só que ele não está na realidade espiritual real. Porque se ele visse a realidade espiritual real onde ele estava, ele provavelmente se assustaria muito. Ele vê os estados reflexos da mente do campo vibratório de entidades que têm uma linha de domínio sobre ele. Certo.
Então isso é muito confuso, porque o que nós estamos falando é estados vibratórios da mente. É como se para ficar claro, né, dentro de uma reunião mediúnica, um espírito projeta uma imagem reflexa, porque é uma imagem memória. Imagem memória não é imagem real. Nunca vai ser. Isso tem que ficar claro pra caramba. Dá para distinguir, tem que ficar claro a diferença entre a imagem da minha memória e a imagem de realidade. Por exemplo, quando o Chico viu o Cristo pela ótica do Emmanuel, ele ficou totalmente emotivo, ele mexeu tanto com ele que ele falou assim: Eu vi o Cristo, eu estou vendo o Cristo. Aí o Emmanuel fala assim: Não, você não está vendo o Cristo. Não é que você não está vendo o Cristo, você está vendo o Cristo, mas você não está vendo o Cristo, você está vendo a imagem que eu projeto da memória do Emmanuel. E a imagem da memória do Emmanuel não é a imagem de realidade quando o Emmanuel viu o Cristo, Certo? porque ele estava psicografando, ele estava escrevendo o livro. Então, os espíritos eles podem ficar no mundo de ilusão, igual a gente já viu Aham. vários casos, né, na literatura espírita, que eles vivem na ilusão continuamente, porque eles vão projetando o Porque eles psiquismo têm deles sensações. na Ele mantém realidade, né? isso, ele mantém a sensação que ele vive dentro da realidade dele. O que Isso. mantém ele é as sensações. Então ele tem Então, fome, ele come, mas ele não come. a, Ele acha que come. então a encarnação ela teria mais uma função de não deixar a gente entrar no processo contínuo de ilusão, né? Que você fala que Isso. os nossos olhos não deixam a gente entrar num processo de ilusão, que é que o espírito Não. geralmente consegue, né? Então isso seria Só mais uma função da reencarnação, né? eu não tenho dúvida. Ele tem a ver com aonde o nosso sentido é capaz de alcançar determinado nível. Mas você nunca vai ultrapassar o nível de consciência que você já adquiriu. O nosso Então esse inconsciente, tamponamento ele tem uma utilidade, né? ele Tamponamento nos da protege, encarnação. ele nos protege, porque senão a gente seria marionete dos espíritos. Aí. É porque o tamponamento é uma coisa que eu não entendo muito bem, porque assim, por que que ele existe, né? Assim, Porque né? ele te protege de alguma forma. Não tem ação espiritual? Certo. Vampirismo e tal. Tem tudo isso. Mas a vampirização, ela se dá das energias de natureza espiritual. Ele não pode ser de natureza material. Então, a pessoa faleceu aqui agora. Aí vem aquele monte de espírito vampirizar as energias vitais daquele espírito que está ali em processo de perda de energia, ele tem que desencarnar. E aí os espíritos começam a vampirizar aquela energia. Ele não está vampirizando a energia física, porque isso pertence ao mundo físico, às bactérias, fungos da nossa condição. Ele vampiriza as energias que é emanada do corpo espiritual. Aí ele alimenta dela. Certo. Entendeu? E Sim. quem olhar assim vai ver aquele monte de gente em cima do desencarnado lá, vampirizando, falando, nossa, tá acabando com as energias dele. É igual o animal, né? Quando pega a carcaça do outro, ele está alimentando. Aquele animal que está alimentando da carcaça do animal morto, ele está alimentando dela. Mas chega um espírito ali vampirizando, ele não está vampirizando a carne, ele está vampirizando a energia do animal que está sendo eliminado. Porque ele tem impressões. Ok. Então, isso mostra o diferencial. Porque o espírito só pode vivenciar, experienciar o nível vibratório que ele está. Ele não pode viver. Quem já desencarnou não pode viver as impressões da Terra. Então ele tem aí, ele não pode viver das sensações que nós temos da Terra. Então ele tem impressões dessa sensação, que parece a mesma coisa, mas não é. Vibratoriamente são níveis diferentes, que o escraviza durante um bom tempo nesse estado. Então, esse campo de sintonia não há barreira para ele. E quando no parágrafo anterior ele está falando que ele fala que em cada departamento, se não tiver o auxílio espiritual da vontade de seres superiores, um entra na criminalidade, os departamentos vão entrando em grandes desequilíbrios.
Porque nós necessitamos do amparo espiritual. Não tem como a gente viver sem amparo espiritual. Porque se a gente, quando os espíritos superiores afastam de nós só vamos fazer bobagem, porque nós somos primitivos. Quando eles chegam, eles são freios, mas eles não podem tirar de nós um processo chamado livre-arbítrio. Mas eles fazem um papel de reflexão. A pessoa vai tentar suicidar, o espírito ele gera uma tentativa de reflexão sobre aquela pessoa para ver se sensibiliza ele para ele não cometer o ato. Mas se ele der guarida a pensamentos muito negativos e espíritos mais vingativos e tal, e ele deixar que essa força tome conta dele, ele vai suicidar. E o espírito que está ajudando, ele não pode impedir, ele não tem como fazer nada, ele tem que deixar. Porque são os efeitos do ato que a pessoa já se propôs a realizar. E o espírito não pode segurar ele, mas ele pode tentar intervir. Quando a pessoa ela dá abertura para a ação espiritual positiva, o espírito faz ele meio grogue encostar no objeto e ele cair, quebrar se é veneno, ele enfraquece os membros da pessoa de forma que ela não possa ter força para segurar uma arma. Eles conseguem fazer alguma coisa que modifique circunstancialmente aquele momento ali para a pessoa gerar um medo, uma coisa assim, uma impressão de algo sobrenatural sobre ele, impressionando para ele não cometer aquele ato. Mas é porque ele fez uma mudança de um estado. Aí, aí eu vou voltar lá no parágrafo de novo. Como você tinha me mandado Ok. lá atrás, ó. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Reflexão mental no sentido de registro, porque ele cria campos de sintonia. Quando se trata da conexão entre semelhantes. Porque a sintonia constitui lei derrogável. Isso fica claro? Não. Não? É, vamos, por exemplo, você senta do lado da companheira, da esposa. Aí vocês estão dialogando. Naquele momento que vocês estão dialogando, vocês estão na mesma sintonia, mesmo tendo diálogo. Não sei. Vou mostrar a complexidade disso, ok? Você está conversando com a companheira. Quem olha assim, o diálogo seu e dela, parece à primeira vez que vocês estão no mesmo nível vibratório, não estão? Porque vocês estão dialogando. Mas o que que faz vibrar, o que que pode demonstrar que nesse momento pode ser que vocês estejam completamente conversando e completamente em estados de sintonias completamente diferentes um do outro. Porque cada um vai interpretar as palavras do outro de uma maneira. Isso, quando você interpreta de uma maneira e a interpretação de falas gera estado emocional, o estado emocional faz com que a coisa seja experienciada de forma diferente. Naquele momento, vocês estão conversando no mesmo, parece que vocês estão no mesmo ambiente conversando, em sintonias distintas. E a sintonia psíquica, ela é vinculada a mentes que estão no mesmo nível, provavelmente mundo espiritual. Se a pessoa que está conversando com você, ela está amargurada, ela sintoniza com espíritos amargurados. Então o diálogo é contaminado com esse campo. Se o outro ele está escutando no diálogo e está mais distraído, mentes distraídas aproximam dele, fazendo com que ele fique mais distraído ainda. Diferente do estado emocional da outra que está dizendo com uma certa angústia. Se tiver alguém mais equilibrado ouvindo aquilo tudo, mas sem se sentir afetado, e ele está ali como um ouvinte tentando entender, três mentes, três estados vibratórios, três momentos diferentes, no mesmo instante.
e cada um sintonizado em um campo diferente de interpretações. E muitas vezes a gente não fala para o outro o que nós estamos entendendo, porque é provável que se você falar da interpretação que você está tendo, vai gerar confusão, vai gerar a falta de compreensão entre um e outro, vai gerar discussões estéreis que não vão levar a lugar nenhum. Porque nós acreditamos que as pessoas vibram no mesmo nível mental que nós. E isso não é real, não é verdade. Tanto que para você estar no mesmo nível vibratório do outro, vocês têm que ter uma linha de entendimento sobre aquilo muito parecido. Isso gera afinidade, isso gera sintonia. Sintonia não precisa ser a mesma coisa, mas ela significa que ela tenha algo semelhante. Ela tem que ter semelhanças. Se ela tiver semelhança, sintonia. A afinidade. Entendeu, gente? E o mundo espiritual se movimenta nesse campo o tempo todo. O que dentro de um lar, por exemplo, vamos pegar uma mente. Meu filho está tomando café com a gente. Aí bate uma impressão nele que ele escuta a voz de um amigo e lembra que ele está jogando, que ele está com vontade de jogar. Ele está sentado perto das pessoas ali, já está sintonizado em outro ambiente com outras pessoas. Ele já não está no mesmo ambiente que a gente. Porque a sintonia dele agora está em outro lugar, em outro campo, a vontade, o desejo, está todo para uma outra linha. E quando ele chega naquele ambiente, ele sintoniza com as mentes que estão no mesmo diapasão, no mesmo nível. Nossa mente ela faz isso o tempo inteiro. Nesse aspecto, não tem como. Nesse aspecto, a influência superior da vontade, que provavelmente vem de espírito superior, ela nós saímos dela para sintonizar com aqueles afins a nós. E o mundo espiritual entende que é assim. O que não podemos fazer é afastar totalmente dessa, dessa linha superior, porque nós vamos aprender com o espírito superior. Nós não vamos aprender com o espírito igual a gente. Quase não aprendemos nada. Mas em contato com espíritos superiores, ou o espírito em condição melhor do que a nós estamos sempre aprendendo. Nós estamos sempre, além de estar aprendendo, todo estado vibratório de natureza emocional, ele causa em nós uma tranquilidade fora do normal. Todo espírito com uma condição superior à nossa traz consigo uma impressão muito equilibrada de algo que nós não temos equilíbrio. E a gente tem, quando a gente vive essa impressão, a gente vai buscá-la. Por isso que a maioria das pessoas buscam linhas como meditação, porque ela quer sintonizar com um ambiente diferenciado, provavelmente decorrente da presença de espíritos em condições melhores, que proporcionam uma impressão que no estado comum nós não temos. A gente quer alterar a consciência, que não seja por uma droga. Porque quando a pessoa tenta fazer esse mesmo movimento usando droga, ao invés de ele sintonizar com forças superiores, ele não só sintoniza com pessoas do nível dele, como ele sintoniza com espíritos mais atrasados do que ele, mas que estão presos às mesmas linhas de sensação. E nesse campo, quando cria essas afinidades, o afastamento da pessoa em relação à vontade que sempre está associada a um campo superior, a presenças superiores, a estados vibratórios superiores, nós deixamos de vincular a ele. Isso é que está dizendo aí, de alguma forma, é o que está sendo dito nessa linha final. Mais claro agora? Sim, então eu entendi que a vontade não impede a reflexão mental, porque Não. caso a vontade impedisse a reflexão mental, ela estaria interferindo no nosso livre-arbítrio. Ele, Correto? ele impõe uma força sobre o nosso livre-arbítrio. Ele não pode fazer isso.
exatamente. Então, ele quis dizer isso, né? Que a vontade não impede a reflexão mental, Não, por causa não. disso, porque senão atrapalharia o nosso livre-arbítrio, né? Isso. E aí, provavelmente nessa hora, os espíritos têm que afastar um pouco, Certo. porque senão ele causa um estranhamento em nós. Ele só permanece se ele perceber que tem dúvida. Eu vou beber, mas não sei se eu quero beber. Quando eu estou nessa linha de dúvida, a presença espiritual ela pode permanecer, porque eu não fiz a escolha ainda. E o espírito não pode me julgar, porque qualquer tipo de julgamento que ele fizer vai alterar a minha linha de percepção, e ele não pode fazer isso. Por isso que pertence ao espírito superior, que ele tem essa linha de discernimento. Ok, Ok? Só espírito superior. Espírito de natureza inferior, não, ele chega, por isso que dá a ideia o capetinha e o anjinho, né? Do lado, como se um lado tivesse um capetinho, do outro tivesse um anjinho, falando com a gente. Não é porque nas linhas da dúvida vai predominar a sintonia. Provavelmente nessa hora, quando eu estou na dúvida, chega uma presença espiritual que tem o vício e fala assim: não, vamos fazer isso agora. A batalha dele é desse estado do desequilíbrio relacionado ao meu passado, porque ele é o meu passado, e o estado de consciência atual. As experiências atuais que eu tenho. Não pode ser o espírito superior. O anjinho não é o espírito superior. Que se fosse ele tentando me proteger, ele seria aquilo que altera o meu livre-arbítrio. Então ele não pode ser ele. Esse sou eu. certo. É o nível de experiência que eu já carrego. Aí eu fico na dúvida. Essa dúvida pode gerar uma ação que me liberta ou pode gerar uma ação que me mantém. Ela jamais vai ser o espírito superior tentando interferir. E o que nós imaginamos é que é o espírito superior interferindo tentando nos tirar daquilo. Não, isso aí não é o espírito superior. Isso é um estado dentro de nós já de experimentação em algum campo que nós já conhecemos. Claro nisso? Claro. Ok. Prosseguindo a leitura, pode seguir, Rodriguinho. Em verdade, a vontade não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de Aí dá uma modo a parada manter. aí, dá uma parada, pode parar. Olha o que ele falou. Ela não é, porque a lei da sintonia, a lei das afinidades, elas estão ali. Ele não pode interferir, porque ele não pode impor, mas ele pode impor o jugo da disciplina. O que é impor o jugo da disciplina? Vamos pensar na disciplina comum. Todos nós temos que fazer atividade física, seja ela uma caminhada, uma natação, um esporte, não importa. Todos nós precisamos de uma atividade física. Predomina em nós muita preguiça para fazer, porque o corpo em si, ele vive da manutenção da vida, ele tem que preservar. A função das células é preservar, porque quando ela está preservando, ela está programada para viver. As informações que estão ali é que eu tenho que viver 80 anos, então ela vai viver pisando no freio o tempo todo para eu não gastar energia à toa. Apesar que a energia se repõe o tempo inteiro, há uma renovação constante. Mas nós estamos lidando com estados da mente que são muito complexos e já existem informações variadas aí. Então a tendência do corpo é preservar. Aí eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça porque tem um estado em mim que ele quer manter uma linha de conservação. E tem o outro que eu sei que quando eu começar a fazer atividade física, eu aumento resistência. Se eu aumentar a resistência, eu alarguei a capacidade, eu criei uma linha de elasticidade interna que não só vou ter energia, como predispõe meu corpo a ficar ainda mais fortalecido do que antes, o que é sempre um conflito. Aí a disciplina ela aparece quando a preguiça está quase tomando conta. Você fala assim, não, eu vou, e decide. Quando você decide, disciplina. Ela é aquele movimento que não, eu vou e aí você faz.
E quando você faz a movimentação com a realidade, ela produz um estado muito bom. Interagindo com o que eu estou fazendo, há uma produção real de um monte de substâncias no meu corpo que estão me fazendo muito bem. Então, essa disciplina, que é a capacidade de fazer, essa os espíritos podem nos auxiliar. Porque já está em mim realizar. Toda disciplina tem a ver com algo que eu não só conheço, como eu experimento. Quando eu experimento a primeira vez, sou eu experimentando. O cara vai experimentar o cigarro pela primeira vez. Não pode ter influência espiritual fumando com ele, porque é ele quem tem que ter a experiência. Mas depois que ele colocou na boca e tragou, a partir do segundo trago, qualquer espírito pode tragar com ele. Porque ele já buscou, ele já lançou a informação. Ele já memorizou. Agora, o reflexo mental, ele vira lei. Então, o espírito, na hora que a pessoa ela tá com preguiça de fazer atividade física, chega o espírito e fala assim: faz tão bem para a saúde. Ele não está dizendo que eu tenho que fazer, mas ele dá o gás que eu entenda que fazer é bom. Então, ele deu o gás que dá a disciplina de realizar. Eu vou lá e realizo e é bom demais. A esse campo dá-se o nome de disciplina. Sobre a ação da vontade, que é o espírito superior, que é a força superior que tentando nos amparar. Eu, ver se eu entendi direito aqui. Eu sempre faço essa alusão ao quebra-cabeça, que eu imagino que os espíritos superiores, eles movimentam o nosso psiquismo como se fosse um quebra-cabeça, né? Ele vai mexendo com as pecinhas que já estão lá, são experimentos Isso, que a gente teve do passado, e vai mexendo com as pecinhas até formar uma imagem. Então, quando ele forma uma imagem no quebra-cabeça, a gente vai e desperta para alguma coisa que ele estava querendo. Então, de alguma forma, ele não interferiu no nosso livre-arbítrio, porque aquele quebra-cabeça já estava lá na nossa mente, né? isso. Então, Bom, ele criou aquela imagem, mas não foi dele a imagem do espírito superior, foi nossa, né? aham. O que ele está querendo falar de Ele só usa os elementos que já estão aqui. isso? O que ele está querendo falar de disciplina não seria aquela história de que o espírito não deixa eu pegar meus quebra-cabeças e jogar fora. Entendeu? Assim, ele está disciplinando aquele quebra-cabeça para ele sempre poder ser montado em alguma hora. Tipo assim, Ele não pode ser é, jogado fora porque ele já está na memória. Por isso que ele falou do departamento da memória, da mas eu inteligência, não que são posso ficar departamentos. bagunçando aquele quebra-cabeça toda hora e ele não deixa eu bagunçar o quebra-cabeça, como se fosse assim, porque a disciplina que ele está impondo alguma coisa nos elementos que ele está falando aqui. Esses elementos não seriam essas pecinhas do quebra-cabeça que eu A tenho na gente, minha cabeça, né? a gente tem que pensar que a disciplina, é, Eu não a entendi essa disciplina, coisa dele impor alguma coisa, porque certo. nada pode ser imposto, né? Então, assim, a Nada gente pode sabe que ser imposto, nada pode ser imposto dentro de determinados parâmetros. Por exemplo, lembra do livro do André Luiz que o animal deu um coice na pessoa que estava batendo no animal? Nós não lemos, está lá nos mensageiros, uma pessoa estava batendo no animal, o animal coagido naquela situação ali, ele reage, dá o coice na pessoa, atinge na cabeça dele, ele começou a desencarnar ali. E quando os amigos espirituais chegam, perguntam para o amigo espiritual dentro da linha evolutiva que cuidava do animal. Porque todo animal tem um ser olhando por ele, que pertence à linha da evolução. Aí o amigo espiritual aproxima da pessoa e fala assim: não deu para impedir isso. Aí o amigo fala assim: não, porque ele estava batendo muito no animal. O animal perdeu o controle. Aí o amigo entendeu, o amigo espiritual entendeu. Na verdade, o amigo espiritual, ele já devia ter visto a cena.
Mas como nós precisávamos compreender como é que funciona, ele pergunta, porque aquilo ali viraria uma psicografia. Aí ele questiona a pessoa que estava ajudando. Então, o espírito que atuava no animal, ele consegue ter algum tipo de interferência no ser primitivo, porque o ser primitivo está em evolução, só que ele está no estado total de inconsciência. Quanto mais evolui o ser, menos interferência espiritual vai ter. Quanto mais primitivo, mais interferência é necessária. Porque o animal, naquele contexto, é um laboratório. Entendeu a diferença? Sim, Então, nesse contexto, os espíritos não podem. Eu não posso jogar fora o conteúdo que está em mim, porque ele já está em mim. O que eles podem fazer é tentar organizar de forma. É como se fosse uma criança, você pega o quebra-cabeça, o mesmo exemplo que você colocou. Aí a criança não sabe, se ela nunca fez, ela não sabe por onde começar. Aí chega um adulto perto dele e fala assim: não, começa pelas bordas, porque elas são diferentes das peças do centro. Porque se você começar pela borda, você já vai ter alguma referência para montar o quebra-cabeça. Quando o adulto ele dá essa orientação, é o amigo espiritual tentando nos disciplinar, porque está tudo aqui dentro. Eu posso ter dificuldade para buscar como utilizar aquilo. Mas como ele já está em mim, alguém faz eu só gerar uma reflexão diferente sobre os objetos que eu já tenho em mão. certo. E quanto mais eu monto o quebra-cabeça, menos interferência tem espiritual. Porque esse é um movimento de conquista interna, interna, externa. Mas quanto mais primitivo, mais ensaios, mais tentativas, mais sugestão. Beleza? Ok, Eu acho que isso fica claro para a gente entender como é que funciona um pouco esse mecanismo da mente. E a gente tem que lembrar que a maioria de nós chega no mundo espiritual completamente perturbado, loucos, porque nós não temos sintonia vibratória com o plano imediato da qual nós vamos retornar. Nós somos tão acostumados com a Terra que quando você sai da Terra e vai para o mundo espiritual na desencarnação, a maioria de nós chega louco, chega completamente alienado mental em relação à realidade espiritual. E aí presenças amigas e tal vão tentando nos organizar até que a gente equilibre. Porque nós estamos em faixas vibratórias muito diferentes e faixas vibratórias muito diferentes não permite que a gente crie conexões imediatas, a não ser espíritos que já tenham adquirido uma condição muito boa. Esse provavelmente vai ter até uma certa facilidade, porque ele já vivia a linha superior na Terra. Ele já era sintonizado com campos superiores. Então ele sofre menos perturbação quando o processo vibratório do desencarne pega ele. Mas a maioria na Terra, nós vamos chegar tudo alienado no mundo espiritual. É que quanto mais alienado, menos dor a gente tem. Pensa no idoso que está numa demência enorme. Tem algo, uma ferida na pele dele que se fosse no nível de consciência, ele sentiria dor demais. Ele não sente a dor daquela ferida. Ele sente a dor, mas ele não tem a mesma impressão de dor que tem quando alguém está lúcido. Talvez o idoso alienado, ele sentindo dor, ele fica ai, 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 e você pergunta para ele, tá sentindo alguma coisa? Não, mas provavelmente tá, senão ele não falava ai, ai, ai. Só que o ai, ai, ai pode virar uma mania.
Nós estamos falando dos estados da mente. Assim ele funciona. Entenderam, gente? Sim. Beleza? Então, ah, aí ele coloca lá, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. Memória, inteligência, todos os departamentos que ele já colocou, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. A disciplina é para nos manter conectados em campos superiores. E provavelmente o que nos faz lembrar de áreas superiores, pertence às linhas da fé, pertence às linhas da oração. É como se oração fosse uma disciplina que nos lembrasse o tempo inteiro que nós temos que manter um estado vibratório melhor, na corrente do bem. A corrente do bem é porque tem muito espírito superior ajudando a gente na Terra. Como o bem ele existe verdadeiramente, porque tem espírito superior, existe espírito superior, nós tentamos manter as mesmas sintonias com eles, porque são eles que nos sustentam o tempo todo. Ô, Ismael, qual que é, tipo, então, assim, então essa história de manter os elementos coesos, eu achei um negócio, assim, meio, assim, preocupante, assim, porque quando que a gente percebe que esses elementos não estão coesos dentro da nossa mente, assim, a gente tem vários elementos que ele está falando ali, que ele está Aham. disciplinando, né? Então, se tem vários departamentos, etc. Mas quais são os principais sintomas que a gente tem quando esses elementos não estão coesos, eles estão fragmentados, entendeu? Esses Quando, departamentos da mente. Qual o principal sim, quando, sintoma que a gente está chegando a um ponto que a gente consegue perceber que a gente realmente está ficando afastado desse jugo, dessa disciplina, entendeu? Assim, exemplo simples, preocupação, insônia. O que acontece com a gente quando a gente dorme mal uma noite? Você passou uma noite sem dormir direito. Aí chega o outro dia, como é que você fica? péssimo. Péssimo, zumbi. Agora imagina você passando por isso todo dia. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. O que vai acontecer daqui a um tempo? Está muito nervoso. Nervoso, perda de. Aí começa a vir um tanto de perdas, gerando algum tipo de alienação em realidade. Aí os espíritos tentam interferir para não deixar que a gente caia nisso. Porque se você começa a afetar a memória, se você começa a afetar áreas do cérebro, vai afetar o conjunto inteiro, porque se você não dorme direito, significa que no outro dia é muito provável que você não coma direito. Então você não dormiu direito, parece um zumbi no outro dia, daqui a pouco ele afeta a alimentação, você passa a não alimentar direito, a não hidratar direito e o seu corpo começa a somatizar uma série de coisas. Como os espíritos já sabem disso, eles tentam nos auxiliar, seja pela uma linha do passe, de uma casa religiosa, para a pessoa entrar e fazer uma reflexão. Porque se ela começar a fazer reflexões, ela sai de um estado da mente que pode ser uma cristalização mental. Porque toda cristalização mental pode gerar uma linha obsessiva. E as linhas obsessivas, o ruim dela é que ela começa com uma obsessão simples, daqui a pouco ela se torna uma obsessão tão complexa que ela esbarra nas linhas da possessão, onde tem forças atuando sobre a minha vontade, porque eu delibero a ela a capacidade de me dirigir sobre as linhas da loucura. Então os espíritos tentam ajudar nesse sentido. Porque se isso acontecer, esbarra também em quadros da Terra conhecido hoje, que não se sabia ontem, chamado esquizofrenia, aí vem um tanto de patologias, que pertence à Terra, para dizer de estados confusos da mente. Certo. Tudo isso caracteriza um pouco o que ele está tentando dizer. Nós estamos fechando, e termina aí o livro? A Termina linha da aqui. vontade? Termina aí. Nós estamos fechando o segundo capítulo do livro Pensamento e Vida.
fica claro para nós que é a maior parte do tempo, podendo ter outras interpretações, mas a maior parte do tempo a vontade seria o campo da ação espiritual envolvendo o ser humano para que ele não perca as direções e diretrizes orientadoras de planos superiores, tentando nos auxiliar na nossa jornada, na nossa caminhada. Posso quase afirmar que a vontade pertence a uma mente superior à nossa, sem que essa vontade ela possa interferir diretamente, ela faz esse cuidado, porque é uma questão de sintonia, para não gerar uma. Que ela é só o gerente, ela é a gerenciadora dos departamentos, mas ela não pode interferir no livre-arbítrio que a pessoa possua. Mas todos nós sofremos a ação superior dos espíritos em condições melhores. A vontade seria quase que a mesma coisa de anjos da guarda, guias espirituais. Eles não interferem, mas eles estão aí. Eles mostram para a gente caminhos, direções. Eles só não podem me pegar para fazer, porque esse campo pertence a mim. Toda a área superior é uma vontade disciplinadora que rege as nossas vidas. A maior dela conhecida na Terra chama-se Jesus, o Cristo, que muda e molda a vida de todos nós de uma maneira muito diferente. Depois que a gente conheceu o Cristo, a maioria de nós não vive como vivia antes mais, O Jesus Cristo é a vontade dos espíritos superiores, né? o tempo todo. Porque ele está acima dos espíritos superiores, né? Que Eu não estão tenho com a dúvida. gente. E como a gente não tem uma consciência clara do Cristo, a gente passa a ter o contato com os espíritos superiores para ter uma noção do que é o Cristo. Mas a Exatamente. base desses espíritos é o Cristo. É indireto, né, o contato com Cristo. O que dá o nome de sintonia, de. A gente fala assim, ó, intuição. Certo. Nós tivemos uma intuição. Tivemos uma ligação provavelmente com a presença mental superior à nossa. Também conhecido como campos intuitivos. Nós vamos encerrando então nossa reunião de hoje. Nos vemos em breve, na próxima sexta, provavelmente presencial e online. Ok? O online sempre vai ter, a não ser que seja um feriado, alguma coisa assim, que fica um pouco mais complexo. Foi muito bom o estudo, Ismael. Beleza? Obrigado. Um abraço para todos, a gente se fala Um em breve. abraço. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, um grande abraço.